inicial. A bola rola e entra em campo o Debate Bola 4 Linhas. É o novo jornalismo esportivo brasileiro atacando na internet, neste giro pelas decisões dos principais campeonatos estaduais do país. E hoje faço tabela com Fernando Diniz. O seu destaque, Diniz. Bom, Vinícius, amigos, ouvintes, né? Bom, gente, vou fazer um destaque aí inicial falando sobre um campeão estadual, o Ceará. Ceará completou aí 40 títulos estaduais, enfiou 5-0 para cima do Guarani de Juazeiro. Será que a carroça desembestada vai passar por cima do bonde do Mengão sem freio? A carroça desembestada e o vozão mostrando que tem fôlego para continuar sendo o melhor do campeonato cearense. Eu sou Vinícius Faustini e peço a palavra para reverenciar o maior vencedor de campeonatos estaduais de todo o país, o ABC, que ontem ganhou seu título de número 52 no estado do Rio Grande do Norte. Bom, ABC, como o próprio nome já diz, o ABC estudou bem o abecedário, né? O alfabeto, né? 52 vezes campeão, parabéns, ABC. Tá certo, agora a gente saindo do Rio Grande do Norte, vamos começar o giro pelos principais campeonatos pelo Rio Grande do Sul, guri. Com a vitória do Grêmio em pleno Beira-Rio, 3-2 de virada diante do Internacional de Porto Alegre. Andrezinho marcou o primeiro para o Inter, Júnior Viçosa e Leandro fizeram os gols da virada. Leandro Damião, como sempre, empatando para o Internacional. E o Júnior Viçosa desempatando. Aliás, o Renan falhou em alguns dos gols, não é, Diniz? Olha, o Vinícius, eu acho que ele falhou no segundo gol. No terceiro, pode ser que ele tenha falhado também, mas foi muito mais mérito do atacante do que falha dele, né? Porque o atacante conseguir cabecear de fora da área, meu amigo, eu acho que você tem que levar em conta o mérito dele, né? E muito mais em conta o mérito dele do que a falha do goleiro. O Grêmio pode perder por 1-0 ou por 2-1. Saindo do Rio Grande do Sul, vamos para Minas Gerais. Minas Gerais, que viu o Atlético vencer o primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro, vitória por 2-1. O Mancini fez 1-0 no início do jogo. O Olisson empatou para o Cruzeiro e Patrick fez o gol da vitória atleticana. Com um detalhe, jogo de uma torcida só, a torcida do Atlético esteve presente no estádio da Arena do Jacaré. Bom, dois detalhezinhos. Primeiro, gol de Mancini com falha do goleiro, né? E segundo, o jogo de uma torcida só, pra mim, declaração total de falha da Polícia Militar, porque a Polícia Militar do Estado de Minas, pra mim, ela está declarando-se incompetente em controlar as massas que são as torcidas de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Sem dúvida, isso aí é para mostrar também que é uma pena ver que Minas Gerais só tem o estádio do Mineirão, né? Talvez o de Uberlândia talvez fosse mais seguro para ter duas torcidas também. Vai entender por que estão botando o jogo na Arena do Jacaré. Dorival Júnior acertou na quina. Não foi na loteria. Na verdade, foi a quina dele em clássicos, diante do Atlético, diante do Cruzeiro. Um 4-2, um 4-2, um 4-3, outro 4-2 e agora a vitória por 2-1. É Dorival Júnior acertando na quina. E o Cuca tá acertando a quina na cabeça? É verdade. Na verdade, foram dois 4-3 nessa sequência aí, né? Mas, olha, eu acho que o Cuca, na verdade, já acertou com a quina na cabeça já faz tempo, né? Porque o Cuca tem um azar desgraçado, né? É um ótimo treinador, mas ele tem muito azar. Ele conseguiu não ser campeão com aquele belo time do Botafogo de 2007. Aí vai pro Cruzeiro com esse timaço agora de 2011 e consegue ser eliminado nas oitavas, diante do Once Caldas. Tudo bem que aí entra um pouquinho de incompetência, mas também entra um pouco do azar do Cuca. Pode ser, mas eu acho que o time do Cruzeiro tem tudo pra talvez se redimir, se recuperar. Aliás, esse Atlético e Cruzeiro teve muita polêmica, teve uma expulsão do Montijo
ao final. Achei que o árbitro Paulo César de Oliveira, inclusive, foi um pouco exagerado. Tá certo que teve um carrinho, tá certo que o Montijo se esquentou porque levou uma bolada na cara, mas achei um pouco exagerada a expulsão. Com relação aos pênaltis questionados de ambos os lados, eu achei que ambos não aconteceram. Nem o pênalti sobre o Henrique do Cruzeiro e nem o pênalti também do pênalti a favor do Atlético, que não foi marcado. Ao contrário do Campeonato Gaúcho, o Campeonato Mineiro não tem a questão de gol marcado fora de casa, gol marcado sem mando de campo. Vitória por 1-0 do Cruzeiro diante do Atlético leva o jogo para os pênaltis. Saindo de Minas Gerais, vamos para um campeonato que está equilibradíssimo, não é, Diniz? O Corinthians e o Santos não saíram do 0-0, aliás, uma pena que o jogo ficou apenas do 0-0 diante de um jogo tão interessante, um jogo que teve muitas oportunidades de gol. E o destaque dessa partida foi a ausência de Ganso. O Ganso teve uma lesão, vai ficar um mês sem jogar. E aí eu reacendo aquela velha e boa polêmica, Diniz. Pra que priorizar tanto o estadual? Vinícius, eu acho que nessas fases, né, de quartas de final, semifinal, final, o campeonato estadual passa a valer a pena, né? Porque enquanto você enfrenta, com todo o meu respeito, né, Oeste, Mirassol, né, que a gente ficou falando o tempo todo aqui que mirava o sol, né, de brincadeira, mas Oeste, Mirassol, no caso de São Paulo, né, Boa Vista, que chegou até a final aqui no Rio, né, no segundo turno, no primeiro turno, né, Americano, né, esses times de menor expressão não vale muito a pena, né, você ficar forçando a barra, né, digamos assim. Agora, na semifinal e na final, não. Aí sim, você tem que dar uma certa... Você tem que, pelo menos, dividir as atenções, né, com a Copa do Brasil ou com a Libertadores. Agora, o problema é que o Santos perde o Ganso por um mês e o Ganso vai ficar fora aí das finais da Libertadores, né? Onde o Santos é o único brasileiro que ficou. É verdade, eu acho que o Santos poderia dar aquela contradição. Aí vai e o Muricy bota o time reserva contra o Corinthians. Aí o time reserva leva uma goleada do Corinthians e não tem mais chance de se redimir na segunda partida. Fica aquele dilema. Eu acho que também aí o pessoal está questionando muito o calendário brasileiro. Realmente há o desgaste, deu para sentir que o Santos estava um pouco desgastado ontem, mas é aquela coisa, eu sinceramente acho que cada vez mais os estaduais, até mesmo os estaduais de maior apelo, como o Carioca, o Paulista, o Mineiro e o Gaúcho, acabam ficando inferiores por conta desses muitos times. Se você vê um campeonato paulista com 20 times, você vê um campeonato carioca com 16 times, para que deixar times de primeira divisão, até mesmo de segunda divisão, se desgastando assim por tanto tempo? E na prática não vale muita coisa o estadual. Desde que a Copa do Brasil passou a não ser parâmetro para o time campeão estadual até 94, o campeão e o vice de alguns estaduais que iam para a Copa do Brasil. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia tem aquele critério de critério de índice técnico. Isso aí acho que acabou esvaziando ainda mais os campeonatos estaduais. Com o giro pelo Campeonato Paulista, a gente termina o giro pelos estaduais. Mas ainda há tempo para o recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final vai aí para a final de alguns outros campeonatos estaduais, né? O Criciúma, lá em Santa Catarina, fez 1-0 na Chapecoense e agora joga com a vantagem do empate, né? Lá em Santa Catarina. E no Goiano, o Goiás empatou com o Atlético Goianiense em 1-1 e o Atlético Goianiense do técnico Paulo César Guzmão, é bom a gente dizer isso, né? Joga por 0-0 no jogo de volta, Vinícius. PC Guzmão mais uma vez podendo ter chance de ganhar pelos empates, como foi durante muitas vezes sob o comando do Vasco. É verdade, Vinícius, verdade. E mais uma vez podendo ter a chance de ser campeão estadual, né? Como ele teve no ano passado pelo Ceará. Tá certo. No meu recado final, destaque para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Pernambucano. Na Ilha do Retiro,
o Santa Cruz derrotou o Sport por 2-0. Gols de Gilberto e Landu. Agora, o rubro-negro pernambucano tem de esquecer os erros de arbitragem da partida anterior e ir para cima do Santinha no Arruda, se quiser mesmo uma recuperação para chegar ao hexacampeonato consecutivo. Acesse o blog do programa 4 Linhas, radio4linhas.blogspot.com. O 4 é por extenso, radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.